Bem-vindos a mais um episódio do Smart Conversations, o podcast da Cint sobre o universo das tecnologias conversacionais. Eu sou a Malu Azzoni, sou agente de suporte na Cint para a América Latina, e hoje eu estou aqui hoje com duas super convidadas para falar sobre a importância do suporte como ferramenta de retenção de clientes. Bem-vindas, Mari e Ana. Queria convidar vocês para se apresentarem. Oi, Ana. Oi, Malu. Prazer estar aqui. Eu sou a Mariana. Eu trabalho há 8 anos construindo times e operações de suporte globais e de alta performance. Eu sou especialista em negócios internacionais e aqui na Cint eu gerencio o time de suporte de soluções para a América Latina e também o nosso programa de Premium Support. E eu sou a Ana Moutinho, eu sou gerente de vendas aqui na Cint. Hoje eu cuido de uma carteira de clientes estratégicos, estou aqui há 6 anos e espero que eu possa contribuir com o papo de hoje. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Não é novidade a gente falar sobre a importância da experiência dos clientes, mas nos últimos anos isso continua sendo uma dor para todas as empresas. Estou aqui com alguns dados de mercado. O órgão de defesa do consumidor dos Estados Unidos, por exemplo, divulgou uma pesquisa que um cliente insatisfeito conta sobre a sua experiência para, em média, 9 até 15 pessoas. Já clientes satisfeitos, que conseguem resolver seus problemas, contam para cerca de 4 a 6 pessoas sobre a sua experiência. Outro dado legal aqui da Marketing Metrics é que a probabilidade de vender para um cliente novo é entre 5% a 20%. E para um cliente já existente, é de 60% a 70%, muito maior do que um cliente novo. E os últimos dados da Bain & Company também mostram que, aumentando a retenção de clientes em só 5%, uma empresa pode aumentar os seus lucros de 25% a 95%, que é um retorno de investimento enorme. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Esses dados já dão um norte de onde vai o nosso assunto. Mari, queria que você começasse, então, falando quais são os primeiros passos, como que a gente começa a implementar um suporte que gere valor para os clientes. Claro. Eu acho que quando a gente está falando de implementação, começar por algo simples, mas a gente sabe que o simples nem sempre é o fácil, né? Mas a primeira coisa, gente, antes de começar a implementar qualquer coisa, se coloca no lugar do cliente. Se coloca no lugar de cliente e pensa, se fosse eu, né? Se fosse eu recebendo esse suporte, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de receber esse suporte? Então, começa com esse exercício de empatia que parece simples, mas não é. E aí você consegue fazer um atendimento, implementar um suporte que ele seja carinhoso, né? Porque você vai fazer algo para você, normalmente você vai fazer algo com muito carinhoso e também eficiente, porque uma coisa que com certeza a gente vai passar muito aqui é sobre ser eficiente, ter rapidez na entrega, na resolução dos problemas. E faça o suporte que você gostaria de receber, porque empresas, né? Aqui na Cint a gente trabalha no segmento B2B, né? Então, as empresas com que a gente dá suporte são feitas de pessoas, né? E o que você gostaria de receber é provavelmente também o que uma empresa gostaria de receber. E com certeza para B2C também, isso também é válido. E aí, a partir disso, fica mais intuitivo pensar, desenvolver e implementar uma área de suporte estratégica. Ana, e nesse primeiro momento do suporte, como a área comercial pode ser parceira nessa identificação e nesse primeiro contato com o cliente? Bom, na minha visão, a área de vendas, a área comercial, ela é fundamental para esse relacionamento, né? Então, fazer essa ponte entre o cliente e as áreas internas, de maneira geral, é o nosso papel. O primeiro contato ali do cliente, geralmente, é com essa área comercial. Então, essa troca de informação. Quais são as estratégias do cliente? O que ele espera? Quais são as necessidades que ele está trazendo naquele momento? Então, essa geração de conhecimento, essa troca de conhecimento, de informação, né? Acho que é a munição que o suporte precisa para fazer a operação rodar da maneira mais personalizada e mais eficiente possível, como a Mari falou, até carinhosa, como ela comentou. E esse relacionamento, essa troca, precisa ser atualizada de tempos em tempos, né? Então, a necessidade do meu cliente não é a mesma sempre. Para projetos diferentes, para momentos diferentes que ele está passando, para áreas diferentes dentro da mesma empresa. Então, acho que o comercial tem o papel de levar essa informação para o time de suporte num primeiro momento,
e fazer a ponte entre o time de suporte com esse cliente diretamente. Isso já adianta muito coisas que podem surgir lá na frente, né? Exatamente, exatamente. E nesse processo, é importante ter ferramentas e habilidades para conseguir fazer essa análise de um jeito assertivo, para não errar de primeira, para já chegar o mais próximo possível e ir melhorando ao longo do tempo. Quais são essas ferramentas para você, Mari? Essas ferramentas, para mim, vou pegar aqui o gancho da Aninha, são dois grandes grupos. Um ligado à empatia, que como a Aninha estava comentando, é muito mais fácil quando isso já a gente já sabe do cliente vindo do comercial. Então, a primeira coisa é coletar o maior número possível de informações sobre aquele cliente. Então, aquele exercício que eu falei, se colocar, pensar como se fosse você, mas também quais são as coisas, né, que desse cliente? Quais são o que eu sei dele? As áreas internas podem te falar isso. A área de vendas está lá no começo da cadeia, a área de suporte está mais para o fim, né, dessa cadeia de interação com o cliente, dessa jornada, normalmente. Então, muito dado já pode vir da área de vendas, mas você também, como a Aninha falou, quando o comercial faz essa ponte, você pode chegar para o seu cliente e perguntar coisas simples, sabe? Que a gente pergunta o que, como, onde, por quê. Então, me conta do seu negócio, me conta das suas necessidades, por que você precisa disso, qual que é a sua operação, você está nessa implementação, né, do serviço que você está comprando aqui com a gente, dessa parceria que a gente está fazendo, o que você espera, quais são os resultados? Então, pergunta para o seu cliente sobre ele, né? Eu acho que esse é um exercício de empatia que você pode fazer interna e externamente. E o segundo grupo é dados, né? Você pode... a gente tem muitos dados aí e eu acho que o dados ele vai te trazer comportamentos, tendências de mercados e oportunidades que você pode trabalhar. E hoje, né, você já acha muita coisa, você pode pesquisar muito já sobre o mercado daquele cliente, e isso vai te ajudar a ver, qual que é a tendência ali no mercado, né, da healthcare, nos bancos, quais são os desafios. Isso também vai te ajudar a te direcionar e te fazer implementar um suporte mais assertivo para aquele público. E outras coisas, quando eu falo assim, de dados, tem esses dados mais gerais de mercado, mas também você pode extrair dados da própria operação do cliente para entender, por exemplo, falando, né? Normalmente a gente tem muitas melhorias ou muitos projetos de tecnologia na digitalização de processos. Qual o processo de digitalizar? Eu vou dar suporte para aquele cliente, mas qual que é o momento crucial que ele assim, mais precisa de atenção rápido? Se eu estou falando de um cliente que tem uma operação de comida, provavelmente vai ser no horário que ele serve almoço e janta. Se eu estou falando de saúde, se eu estou falando de um hospital ou de um plano de saúde, eu provavelmente tenho que ter um serviço constante. E aí você vai ser assertivo em dizer, eu preciso que eu tenha um ponto de contato de suporte, ou vou provisionar mais gente para atender esse cliente no horário do almoço, no horário da janta. Esse cliente precisa de um suporte 24/7? Não, esse cliente não precisa de um suporte 24/7. Então, aí, com os dados, você pode ser mais assertivo em entregar um suporte que gere valor. Então, eu acredito muito que a junção dessas duas coisas. Só o dado também não faz tudo, mas o dado te dá um bom caminho de qual é o comportamento, qual que é a tendência, o comportamento do cliente, as tendências do mercado. E a empatia vai te fazer ser assertivo e entregar isso. E o mais importante, né, gente? Para que a gente possa reter, a gente tem que entregar valor. E assim a gente consegue entregar valor. E não só na implementação, né, Mari? Mas depois dessa operação implementada. Imagina começar uma operação com todos esses dados, né? Então, baseada em tudo isso que a gente aprendeu do cliente, mas no pós-implementação. Então, quando aquele cliente abrir ali um chamado ou acionar esse time de suporte, eu vou direto para a resolução. Eu já conheço quem é ele, eu já conheço as necessidades, eu sei que ele está talvez num horário crítico ou numa operação crítica, então eu vou direto. Acho que é super importante esse mindset mesmo de ser centralizado no cliente, pensar com a cabeça dele. A gente vai falar bastante, provavelmente, nosso bate-papo todo aí acerca disso.
Mas acho que isso faz muito sentido para a implementação e para o pós também. Para esse cliente, de fato, estar ali na sua base e satisfeito. Concordo 100%. Anne, a gente está falando de dados, de automações, a gente está na era da inteligência artificial também para apoiar no suporte. O que você vê das necessidades dos clientes hoje? Está tudo a um clique de distância de nós, né? Eles têm essa necessidade de resolver os problemas mais rápido, é quase como se isso já não fosse um diferencial, mas é o obrigatório para qualquer empresa cumprir com essa necessidade. Eu acho que essas empresas, na verdade, elas são reflexos das pessoas que vivem nessa sociedade, né? Então, quando uma empresa tem uma necessidade de automação ou de ser tão eficiente no atendimento, nada mais é do que ela refletindo a necessidade que o cliente final dela, que somos nós, queremos, né? Então, quando eu tenho algum problema, quando eu quero fazer uma compra, ou quando eu quero resolver algum problema com uma empresa de que eu sou consumidora, eu espero essa eficiência, eu espero que a resolução do meu problema esteja a um clique de mim. E, além disso, é o que a Cinti faz. É o que eu faço com o meu cliente, né? Eu desenvolvo projetos de tecnologia, de automação para vários segmentos, para atendimento e para outros cases. Mas é isso que a gente faz. Então, assim, experimente a sua própria comida, sabe? Prove da sua própria comida. Como que uma empresa que ajuda outras empresas a desenvolverem um atendimento ao cliente mais eficiente, automatizado, com inteligência artificial e com um monte de ferramentas que a gente tem hoje em dia, não vai fazer isso pelo seu cliente, né? Pela empresa que está ali te contratando. Então, eu acho que sim, essa necessidade existe, essa automação, essas conversas, e acho que a gente tem feito isso bem aqui. Acho que a Mari tem uma experiência bastante importante com isso, porque isso também me traz mais eficiência, né? Como que eu reúno aquela categoria de problemas, como que eu soluciono aquilo de uma maneira melhor, como eu crio canais onde aquele cliente pode falar comigo mais rápido, me acionar mais diretamente e eu devolver a resolução para ele, sem que ele passe por várias etapas. Acho que é recriar para esses clientes nossos que são empresas a experiência que eu, Ana, como pessoa física, gostaria de ter com qualquer empresa que eu consumir. Eu acho que só complementando nessa parte das expectativas, nesse sentido, acho que o chave aqui, né, é saber qual processo digitalizar, né? A digitalização de processos é o caminho para a evolução do suporte. E aí você tem diversas ferramentas, né? E já dando um caminho para quem estiver ouvindo a gente, são os bots, são muitas vezes as assistentes virtuais. Na era do chat GPT também muita coisa pode... o assistente virtual hoje pode ser usado de uma maneira inteligente, uma revisão de um texto, numa outra língua. Às vezes você está um pouco ali, não sabe exatamente, está na dúvida se está correto ou não. Hoje a gente tem muito mais ferramentas, né? Claro, a inteligência artificial, o machine learning, como a Ana falou, depois que você implementa uma operação de suporte, depois você está dentro de um cliente, você começa a ter os seus dados. Não os dados do mercado, não aqueles dados que te falaram, que sempre vem com... todo dado, né, tem um viés, né? A gente sempre tem que lembrar disso, sempre tem um viés. Você vai ter os dados com o seu viés, mas são os seus dados, né, que você pode manipular para chegar a esses insights. Assim, para mim, gente, vendo durante todos esses anos, o avanço da tecnologia, acho que o case, assim, geral, que eu mais amo sobre um processo de suporte que foi automatizado em quase todas as empresas é rastrear a sua entrega. Então, na era do e-commerce, pós-pandemia, onde se compra tudo pela internet, os grandes... crescendo, né? Várias empresas nesse sentido. Antes era um desespero, né? Você saber, me manda o código de rastreio. E aí as pessoas ficavam ansiosas. Eu lembro de antes de ter os bots, né? Bots é uma coisa acessível de uma empresa ter. Eu lembro de, receber inúmeros chamados na operação de suporte só para saber onde estava o pedido, sabe? E aí você precisa de muitas pessoas para poder escalar e responder esse tipo de demanda de uma forma rápida, porque eu quero saber agora, né? Eu mesma estou esperando um pedido essa semana. Será que vai chegar hoje ou amanhã? Eu estou, clicando no botão. Né? Tem que ser instantâneo. E quando você tem um bot, hoje você
consegue fazer isso 24/7. Então, quando você implementa, automatiza um processo, você digitaliza um processo, a parte boa disso tudo, né, são vários ganhos, mas muitas vezes tem muita tecnologia mal implementada, por isso que volta no começo que a Aninha falou, você precisa conhecer o seu cliente, você precisa conhecer a dor do seu cliente, você tem que entender o que faz sentido ter essa automação e o que não faz. Mas quando você chega nesse entendimento e você digitaliza um processo, é muito legal. E aí, a vantagem é que trabalha 24/7, você precisa de menos pessoas, né? Ninguém mais tem gente em time de atendimento respondendo onde está o meu pedido. Normalmente, você trabalhando em problemas, né? Meu pedido foi extraviado. Ai, né, aqueles casos. Meu casamento amanhã. A gente conta essa história. Já viu meu casamento amanhã e não chegou um sapato, alguma coisa assim. E aí você pode colocar as pessoas para fazer as coisas que realmente precisam de pessoas. E aí você dá tempo para essas pessoas fazerem um atendimento excepcional, né? Um atendimento uau, um atendimento que vai fazer o cliente ficar fiel à marca, que vai lembrar, porque naquele momento que era muito importante para ele e um problema aconteceu, porque, gente, problemas vão acontecer. Não importa se você é uma empresa, né, que está ali fazendo um bem de consumo, ou se você é uma empresa de tecnologia, se você é uma empresa de serviço, problemas vão acontecer. E o ponto é o diferencial entre as empresas é como você resolve esse problema. E para coisas que ainda não estão muito previsíveis para a tecnologia, é aí que a gente tem que deixar espaço e tempo para que as pessoas atuem e façam esse uau. E é o Pareto, né, Mari? Sim. Onde eu escolho como aplicar essa tecnologia? Poxa, o que vai, com menos esforço, me gerar mais eficiência? É o tal do 80/20 ali que a gente sempre analisa. E acho que nas operações de suporte também, a gente pode olhar para quais são as perguntas que os meus clientes me fazem ali dentro do meu canal de suporte, que eu poderia já automatizar ou antecipar essa necessidade para deixar o nosso tempo mais livre e olhar coisas super relevantes ali para ele. Ou problemas mais complexos, né? Todos esses dados, todas as possibilidades de automação também ajudam a priorizar e a personalizar, né? Ao mesmo tempo. É isso que eu tô ouvindo vocês dizerem aqui. Você tem um exemplo, Mari, de case disso na prática? Sim, eu tenho um case muito legal. Aqui em suporte, há 1 ano e meio mais ou menos, a gente implementou o que a gente chama de Premium Suporte. Todo mundo que trabalha com operação de suporte sabe que os clientes são diferentes. Em B2C, menos, mas você tem uma diferenciação e você muitas vezes precisa ter tipos de suporte diferente, mas principalmente para B2B e principalmente para grandes empresas, porque cada negócio é muito diferente um do outro e as necessidades são diferentes também. Então, a gente identificou que era necessário fazer um suporte mais personalizado para um grupo de clientes e aí a gente criou o Premium Suporte. Então, quais foram as fases, né? Na prática, como isso foi feito? Primeiro, a gente mapeou e entendeu quais clientes precisavam estar dentro desse suporte e aí a gente conversou com várias áreas, né? A gente conversou com o comercial, desde o comercial, né, que está na ponta da cadeia, passando pelos times de sucesso do cliente, os times de tecnologia. E isso é uma coisa muito importante, é o mindset. Não adianta só o suporte ser customer-centric. Toda a cadeia precisa ser customer-centric. Porque o que acontece em suporte é só um reflexo de tudo que já aconteceu na cadeia, né? Então, o primeiro passo foi estar alinhado com as outras áreas de quais clientes precisavam de um suporte diferenciado. Depois disso, a gente estudou mais a fundo esses clientes para entender que tipos de serviços eles precisavam mais exclusivos, mais personalizados. Como eu te disse, né? A gente tem, por exemplo, serviços relacionados à comida, que tem picos no almoço, na janta, tem a parte de healthcare, tem bancos e por aí vai. A parte de retail também, cada um tem necessidades distintas. A gente chegou a um pacote básico de serviços premium, além do suporte normal que a gente já oferece, que são serviços ligados a uma comunicação próxima,
que é o que a gente falou aqui da empatia, né? É de você estar mais próximo, de você comunicar, de você entender, de estar mais junto no dia a dia, ligado a monitoramento, proatividade, porque, por exemplo, para um banco, uma queda de 5 minutos de um serviço é um desastre. Já não necessariamente isso vai ser o mesmo desastre para uma operação de retail, porque compras, tem uns picos, ele vai aceitar um tempo maior, normalmente 1 hora, algo assim. Então, para um cliente que precisa de disponibilidade total de serviço, por exemplo, o monitoramento é muito mais crucial. Para uma operação de retail, às vezes, é a proximidade que é mais importante. Então, a comunicação próxima, monitoramento, o status, né? Fiz uma requisição de suporte, eu quero saber como está o meu chamado dentro da empresa, e dar essa transparência, dar essa visibilidade. E assim vai. E a gente tem um pacote padrão de serviços premium. E aí, em cima disso, a gente ainda às vezes faz uma coisa ou outra mais ainda personalizadas para aquela operação. Às vezes falo, eu quero que o meu canal de atendimento com vocês tenha essa peculiaridade. Se faz sentido, a gente também implementa. E o resultado disso, né, desse... Porque isso que não importa. E aí, né? Vocês fez tudo isso e o que vocês têm... O que isso gerou de resultado? Então, a implementação desse serviço, junto com esse alinhamento de mindset, gerou para a gente mede o sucesso desse programa através do NPS, que é o Net Promoter Score. Então, para quem não está familiarizado com essa pesquisa, você pergunta para o cliente o quanto você indicaria a Cinti, nesse caso, o suporte premium, para um amigo ou para um colega, porque para você indicar, você tem que ter confiança, né? Então, eles respondem, dão uma nota de 0 a 10. De 0 a 6, o cliente é considerado como detrator, então quer dizer que ele vai falar mal, e aí temos, né, o número que você trouxe lá no começo. Vai falar mal para muito mais pessoas do que se fosse falar bem. Exatamente. E olha só, de 0 a 6 ele vai falar muito mal, vai falar exatamente, mais mal e para muito mais gente do que bem. Promotores só são considerados clientes que dão a nota 9 ou 10. Gente, só 9 ou 10 tem que gostar muito. E 7 e 8 é neutro, né? Então, ele não vai nem falar mal, nem vai falar bem, vai ficar na dele. E aí, o NPS, a conta que você faz você pega o número de clientes promotores, subtrai os detratores e divide pelo número total de respostas. Os promotores, mais neutros, mais detratores. E aí, você tem uma nota que pode ser de menos 100 a mais 100, né? Então, não é de 0 a 10. É um range maior. E esse programa, a gente roda essa pesquisa, porque é muito importante o feedback constante, né, o feedback loop, a cada 2 meses. E desde que a gente conseguiu implementar todo o serviço de premium de suporte nesses clientes, o nosso NPS ele varia de 55 a 70. E na última pesquisa que a gente rodou, a gente não teve nenhum detrator, só tivemos clientes ou neutros ou promotores, o que é muito legal, quer dizer que a gente conseguiu estabilizar todas as operações, eles estão satisfeitos de alguma forma, né, porque eles não são detratores, não estão falando mal, então eles estão satisfeitos. E eu acho que, para falar que nem tudo são flores, né, não é fácil todo esse processo. Existem e tudo deu certo, as notas sempre foram boas. As notas elas começaram mais baixas, depois elas foram progredindo, elas foram aumentando. A gente teve, sim, também um cliente que no meio do processo, por inúmeros fatores, isso já está um pouco mais distante da gente, né? Mas que acabou cancelando o serviço com a Cinti, que, né, deu o que a gente fala de churn. Então, a gente sabe, sim, que o suporte, como você também trouxe para a gente, ele ajuda muito, pode influenciar muito a receita, né? Então, mas é um pouco distante falar exatamente qual é o efeito disso. Mas é muito fácil falar qual é o efeito da retenção. Esse cliente que cancelou e deu churn com a gente quase uns 5 meses atrás está voltando para a empresa. Porque o que a gente faz aqui, ou quando você entrega um suporte que é estratégico,
que entrega valor, quando ele vai para a concorrência, é mais difícil de ele ir para a concorrência, mas quando ele vai para a concorrência e não tem o mesmo tratamento, não só de suporte, mas como de produtos também, ele fala, poxa, né? E muitas vezes eles acabam voltando. Interessante, um bom case. E pensando no suporte diferenciado, todos esses exemplos que você deu, um ponto crucial é a proatividade do suporte, né? Para o cliente não falar que aquele suporte que só vai e resolve o problema depois que eu já falei que eu tenho um problema. Qual a importância disso para a retenção desses clientes também? Acho que, emendando aqui, eu acredito muito que do fator-chave para a retenção do cliente é a proatividade. Por quê? Porque a proatividade gera confiança. E como a gente já disse aqui, quando a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando, empresas são feitas de pessoas, a gente está falando de pessoas. E toda a relação bem construída, sempre tem confiança como base. E quando a gente fala de proatividade no suporte, eu estou falando do quê? Avisar o seu cliente. Avisa o seu cliente que está com um problema. Avise o seu cliente sobre o que está acontecendo. Avise o seu cliente que algo pode ser diferente. Antes que ele perceba isso. Porque quando você avisa ele, ele sabe que você está olhando com muito carinho a operação dele. Que ele não precisa fazer o seu trabalho, né? Que você vai reportar para ele quando alguma coisa der errado. Então, óbvio que muitas vezes a gente não é tudo que se pega, muita coisa quem usa, né? Quem melhor do que os próprios clientes que tem, normalmente aqui, como a gente trabalha com empresas, que tem muitos usuários finais, e são os melhores testers, né? São os melhores, você tem sempre muita gente testando e tem algo que passa. É normal. Mas aí a minha dica para esse ponto entenda quais são os pontos críticos da operação do seu cliente, entenda do serviço que você está oferecendo, o que não pode falhar e tente monitorar isso. Colocar ali algum tipo de sistema de monitoramento e quando algo der errado ali, envie um alerta para o seu cliente avisando que tem um problema e, claro, e também esse alerta tem que ter um gatilho interno para que os times que trabalham, que possam resolver, atuem nisso o mais rápido possível. Perfeito. Tô aqui só ouvindo. Tô aprendendo um monte. Muito bom. Bom, mas mesmo com todo esse cuidado inicial, né, desde o começo da cadeia, é o que você falou, Mari, os problemas, uma hora, eles vão acontecer, não tem como a gente evitar. E aí, ter a empatia, ter o monitoramento, ter uma equipe preparada para monitorar e estar ali para atuar rápido nesses momentos críticos é sempre essencial. E o suporte, ele é esse canal de escuta, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa escuta ativa. Como que o suporte pode ser esse canal para trazer esses insumos tanto para o próprio suporte, para a melhoria contínua, como para outras áreas de produto, comercial e todo o resto da empresa? Sim, eu costumo falar que a gente está em contato direto com o cliente, né? Como você disse, e o cliente traz muita informação. E informação, e acho que a Aninha vai concordar comigo, é ouro. Informação é ouro, ainda mais uma informação que muitas vezes vem do suporte de momento de muita aflição, porque algo deu errado, ou de muita felicidade. Então, você consegue pegar informações muito preciosas ali. Mas tem muitas formas de você conseguir ouvir o seu cliente. Você consegue ouvir o seu cliente através, como eu falei, como a gente usa no Primo Suporte, da pesquisa NPS. Mas também você consegue ouvir através de pesquisa de Customer Satisfaction, que é o CSAT, que é normalmente aquele da estrelinha, né? Avalia de 1 a 5, deixa seu comentário. Ali também vem muita coisa interessante. E é claro, como a Aninha também mencionou, você vai atendendo seus clientes. Você tem um monte ali de tickets, de chamados que você pode ir categorizando e ter tanto dados qualitativos quanto quantitativos. E aí você junta isso e leva para as áreas de interesse. Então, olha, principalmente no Primo Suporte, que a gente está muito próximo, eu posso chegar para a Ana e falar, Ana, olha só, o cliente está falando isso, você pode ter uma oportunidade de negócio aqui, eu estou vendo que ele está com uma dor. Mas, no geral, também, você vai ter, com certeza, muita informação sobre o seu produto. Você está abrindo muito ticket sobre
um botão não funciona, sobre, sei lá, alguma parte do processo está falhando, de duas uma. Ou o processo não é intuitivo o suficiente, você precisa trabalhar no user experience do seu produto, ou está com bug, né? Que daí o time que construiu vai precisar olhar. E se esse bug acontece de formas muito repetitivas, o que você pode fazer para, na causa raiz, evitar? Então, você tem muitos insights, 360, porque, como eu mencionei, o suporte, ele é o fim de uma jornada, que é o fim e o começo, né? É um loop. Então, ele vai nutrir todo o restante da cadeia, todo o restante da jornada, e você pode recomeçar. Então, a escuta ativa, através de formas quantitativas e qualitativas, é muito precioso. Bom, então a gente está falando de um suporte capaz de usar dados, né, de se automatizar, um suporte personalizado mais próximo do cliente e um suporte proativo. Ana, como que tudo isso ajuda vocês do comercial no relacionamento com os clientes? Isso é fundamental para o nosso relacionamento com o cliente, né? A personalização, eu nem diria que é a palavra da vez. Na verdade, ela é uma palavra que acompanha a gente há tanto tempo e ela nunca sai de moda, né? Então, a personalização é super essencial. Para mim, a máxima é o suporte tem que funcionar para todo mundo. Mas eu tenho alguns clientes, exatamente como a Mari falou, que têm demandas muito específicas, que têm sazonalidade, que tem um monte de pontos que fazem que trazem a necessidade dele ter uma personalização ou esse suporte super diferenciado. E o fato até de estarmos dispostos a adaptarmos essa operação para atender essa necessidade já é um diferencial, na minha visão. Né? Não é toda empresa que está disposta a adaptar os seus processos para atender um cliente específico. Então, isso é super legal no que a gente fez. E dentro dessa operação, dentro desse processo, isso se torna tão relevante, tão importante para o cliente que a gente está lidando, que eu vejo várias oportunidades ali na área comercial. Uma delas eu consigo, inclusive, montar uma operação e comercialmente negociar essa operação com esse cliente. Né? Então, se de fato eu preciso de mais recursos, o cliente vê valor nisso. Então, eu consigo comercialmente negociar uma operação diferenciada com suportes, recursos dedicados nesse suporte e uma série de outras coisas. Outra coisa para os dados fazerem sentido, eu acho que é super importante a gente trabalhar a educação desse cliente. Né? Então, o que acontece? Poxa, eu tenho um tempo de resposta que é favorável, que o cliente gosta, que está sendo satisfatório? Depende. Como que eu vou medir isso? Então, o cliente tá me mandando essa demanda com as informações que eu preciso para resolver aquele caso? Ele sabe que informações ele precisa me mandar? Então, eu acho que essa educação também no pré-abertura de chamado, por exemplo, o pré-acionamento desse time de suporte é super importante. Então, o cliente tem que saber como fazer isso, como pedir essa ajuda e que dados ele precisa me mandar para que eu também tenha dados confiáveis depois do resultado. Então, talvez eu tenha ali que o meu tempo de resolução, sei lá, é 3 horas para um problema básico, mas se o cliente tivesse sido educado antes a abrir aquele chamado da maneira correta, talvez eu demorasse 30 minutos. Né? Então, enfim, acho que essa educação é super importante. E, em paralelo, como apoio para esse suporte, acho que o vendedor também pode ajudar com outras áreas da empresa para que esse cliente tenha um conhecimento prévio dos produtos que ele está utilizando, das plataformas. Né? Então, para que ele não use o suporte para tirar as dúvidas de em que botão eu clico. Então, ele conhece o produto que ele está usando, ele conhece a plataforma. E eu deixo o suporte para, de fato, aquilo que for uma demanda, algum eventual bug, algum desafio maior que ele encontrar. Então, acho que esse é o papel do comercial. Além de tudo, o que a gente ainda pode falar, ou seja, se meu cliente está satisfeito, se ele está sendo bem atendido no suporte, o tempo todo que sobra, a gente pode falar de inovação, pode falar de novas oportunidades, de novos negócios, de como evoluir o projeto. Então, eu preciso dessa tranquilidade do meu cliente para conseguir fomentar novas coisas.
Um dado de mercado muito legal nesse sentido, tem uma pesquisa, um artigo da Harvard Business Review, que fala que clientes que tiveram boas experiências, quando voltam a fazer negócios, eles tendem a gastar 140% mais do que aqueles clientes que anteriormente tiveram uma experiência ruim. Então, todos esses pontos, tudo isso que a Ana trouxe, né, de uma experiência que a gente vem falando aqui do mindset, de ser customer centric, isso gera muito valor e está aí comprovado em muitas pesquisas e estudos. Sim, gera valor para o cliente, afeta a reputação da empresa e também traz resultados para o negócio, de fato. Né? Com certeza. Ana, então conta pra gente um case de sucesso nesse sentido aqui na Cint. Eu tenho o prazer, na verdade, de ter alguns clientes que têm esse suporte premium aqui dentro da Cint. Muito por necessidade mesmo da operação, de operações mais específicas, ou por tamanho de demanda, são clientes que demandam bastante, ou por alguma personalização, alguma coisa muito específica, que é o que a gente estava comentando antes. E um desses clientes que eu estou aqui na Cint há 6 anos, então há bastante tempo eu cuido dessa conta, é a Natura, né? A Natura é um cliente que está aqui com a gente há pouco mais de tempo do que eu. Desde que eu entrei, a gente já tinha um relacionamento ali com a Avon, né? Que depois virou Grupo Natura & Co. E eu percebi claramente, assim, ao longo desse tempo, como a evolução do nosso suporte fez com que o negócio com eles evoluísse. Isso, para mim, é super claro, assim, né? Então, é óbvio que a gente espera essa evolução contínua e sempre de todas as empresas, mas esse é um case que de fato, nos levou a um patamar e conta uma história muito legal de como o suporte influenciou essa relação. Então, a gente tinha um desafio enorme. A gente lançou uma operação no Brasil e para mais de 15 países na América Latina. Então, a gente precisava atender todos esses países em seus fusos horários, com a necessidade de resposta rápida e com uma operação gigantesca, com muitas pessoas envolvidas, muitos stakeholders dentro do cliente que a gente precisava atender. Então, depois que a gente conseguiu implementar esse suporte premium, a relação de dia a dia com o cliente para desenvolvimento do projeto e desenvolvimento do próprio negócio mudou completamente. Porque é exatamente o que eu estava falando antes, né? A gente vê que o cliente tem tempo para discutir estratégia, para discutir o negócio, para discutir qual é o próximo passo. O que eu vou fazer agora? Que mais que eu posso fazer com a Cint? Que outro produto eu posso implementar? É muito difícil você conseguir ter essas conversas com um cliente que está querendo resolver um problema simples e não consegue. Né? Que cliente vai querer falar de inovação, de próximos passos, de o que mais vamos fazer se ele não tem um ticket respondido. Claro. Isso é muito complicado. Então, essa personalização que a gente trouxe junto com o time da Mari faz há pelo menos 1 ano e meio que esse cliente tenha conversas ricas no contato que eu vou ter lá, nas reuniões que eu tenha. Então, a gente não está mais discutindo o problema técnico, a gente não está mais discutindo, enfim, coisas que desviem do resultado principal que aquele cliente precisa atingir também com o projeto que ele está desenvolvendo. Então, a percepção de valor, para mim, é muito importante, é muito relevante. A gente agrega muito valor a essas operações quando a gente consegue ter um cliente bem atendido, satisfeito e etc. Isso melhorou o relacionamento de todas as áreas dentro da empresa com eles, né, com o cliente final. Com certeza. E Mari, do lado do suporte, para você, qual foi o maior aprendizado desse case? Esse case faz parte daqueles que ficam no lugar mais quentinho do nosso coração. Acho que o principal aprendizado, eu acho que mora dentro de um dos valores da Cint, que é o Win Together, que é ganhar juntos, como a Ana falou. Cada time aqui tem cada área, cada pessoa. Isso em qualquer empresa tem uma competência, uma habilidade onde brilha, né? Então, cada área tem ali a sua função. E quando a gente está, primeiro, como alinhado, eu estou repetindo isso muitas vezes, mas vou
pontuar mais uma vez, quando a gente está alinhado nesse mindset de customer centric, e eu faço o meu trabalho de suporte, deixando a deixa para a Ana no comercial, deixando a deixa para os times de produto, para os times de sucesso do cliente, cada um pode fazer o que sabe fazer de melhor. E aí você, no final do dia, consegue entregar o valor para o cliente, como a Ana falou, entregar o que ele veio buscar aqui dentro da Cinti. E acho que minha dica final para tudo isso a gente falou de empatia muito, né? Lá no começo comecei a falar de empatia e de dados, né? A gente sempre mede KPIs importantes como porcentagem de churn, retenção, aumento das vendas, essas coisas. Então, para mim se você olhar só para esse KPI, você vai ficar cego no KPI. Foca na felicidade do seu cliente. Foca em gerar valor. Que todos os KPIs vão vir como consequência. É claro que você precisa olhar para eles, até por causa do feedback loop. Se está acontecendo muito churn, o que está acontecendo com coisa errada? Então, eles vão te ajudar a medir, mas o seu foco precisa ser na felicidade do seu cliente. Muito bom. Acho que é por aqui que a gente encerra o nosso papo hoje. Muito obrigada, Mari. Obrigada, Ana. Obrigada essa conversa a vocês. Muito cheia de aprendizados e de dicas. Encerramos mais um Smart Conversations. Você que está ouvindo, compartilha com quem vai gostar de ouvir sobre esse tema também. E até uma próxima.